Nós saudamos aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para o nosso devocional de hoje, eu gostaria de ler para os irmãos a palavra do Senhor que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do verso de número 55. Diz assim: Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: De quem é filho esse jovem, Abner? Respondeu Abner: Tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: Pergunta, pois, de quem é filho esse jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: De quem és filho, jovem? E respondeu Davi: Filho do teu servo Jessé, belemita. Meus amados irmãos, esse texto que o Senhor nos traz à memória no dia de hoje fala de um momento ímpar na vida de Davi. Nós conhecemos muito bem a história de Davi, como o Senhor o elegeu para ser rei em Israel, não merecendo, não fazendo parte da linhagem real de Saul, mas eleito por Deus para se assentar no trono de Israel. E essa história se assemelha muito com a nossa história, porque Davi, ele é tipo do servo fiel do Senhor. Assim como Davi, nós também fomos eleitos por Deus para herdarmos um reino eterno. Não merecíamos. Esse reino não chegou a nós por mérito nosso, mas foi pela graça, a graça que nos alcançou, a graça que transformou a nossa vida. Um dia o Senhor se revelou a nós, um dia esse reino se revelou a nós, e nós passamos então a caminhar na presença do Senhor. Mas nós dissemos que a história de Davi se assemelha com a nossa, porque a vida de Davi não foi fácil. Ainda quando jovem, ainda quando mancebo, recebe a ordem de seu pai, ele vai até onde estava acampado o exército de Israel, porque havia uma guerra entre os filisteus e os hebreus. E quando Davi chega ali, ele vê o quadro da afronta de um gigante chamado Golias. E a palavra de Deus nos fala que Davi, ele se alista, ele se apresenta a Saul como sendo a solução para aquela batalha. Porque o gigante, ele afrontava Israel dizendo: não precisa um exército enfrentar o outro exército e ter tantas mortes e derramar tanto sangue. Basta que o campeão de vocês me enfrente, e o que vencer, o povo vai se tornar escravo do outro. Ou seja, o povo que perder, o campeão que perdeu o seu povo se torna escravo do campeão, daquele que vencer a batalha. Porém, em Israel não havia um homem com coragem o suficiente para enfrentar aquele opositor, aquele gigante. E a palavra de Deus fala que Davi, ele se alista ainda quando jovem, sem mesmo tendo idade para estar no exército. Ele chega diante de Saul e diz: eu vou enfrentar esse gigante, eu vou enfrentar esse filisteu. E as credenciais que Davi usa, ele diz: certa vez eu apacentava as ovelhas de meu pai, e veio um urso e arrebatou uma ovelha, eu fui, lutei contra o urso, venci o urso e tomei a ovelha das suas garras. Outra vez eu estava apacentando as ovelhas de meu pai quando veio um leão, arrebatou uma ovelha, levou a ovelha, eu lutei contra o leão e tomei a ovelha do leão e venci o leão. E Davi expressa dizendo: o mesmo Deus que me livrou das garras do urso e do leão, também me livrará da mão deste filisteu, ó rei. Meus amados irmãos, Davi estava prestes a enfrentar uma batalha que era uma batalha pública. Todos estavam vendo. De um lado o exército de Israel, do outro lado o exército dos filisteus. Ali no meio do exército de Israel estavam os irmãos de Davi. Todos estavam vendo
aquela batalha que estava prestes a iniciar. Da mesma forma, na nossa vida, há batalhas que enfrentamos, em que todos estão vendo, em que o pai sabe, a mãe sabe, o vizinho sabe, o pastor da igreja sabe, os irmãos da igreja estão orando, seja ela por causa de uma enfermidade, seja ela uma porta fechada, seja ela o desemprego, seja ela um problema financeiro, um problema familiar. Existem batalhas que nós travamos na nossa vida e que são públicas. Mas também existem batalhas que nós travamos e que ninguém sabe. Quando Davi ele usa a sua credencial para falar para o rei que ele poderia vencer aquele gigante, ele conta a história do urso e do leão, que ninguém sabia. Que o pai dele não sabia, os irmãos não sabiam, o rei não sabia. Talvez você esteja hoje enfrentando uma batalha que aqueles que estão ao seu redor não sabem. É uma batalha interna, na sua mente, no seu coração, que ninguém sabe. Mas saiba de uma coisa nesta hora: o Deus de Davi é o mesmo Deus que nós estamos servindo nesta hora. E ele é imutável. Assim como ele foi com o servo dele no passado, ele também vai ser com você agora. Assim como ele livrou Davi das garras do urso e do leão, e ele pôde contar esse testemunho, você também verá o agir de Deus na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, aquilo que o pastor não sabe, aquilo que a sua esposa não sabe, os filhos não fazem ideia, o que passa na sua mente, esta batalha que você está travando. Saiba de uma coisa: Deus conhece, Deus sabe e Ele tem vitória para você. Talvez a batalha que você esteja enfrentando seja uma batalha externa, todos estão vendo. E saiba que essas batalhas fazem parte da nossa vida como servos do Senhor. E elas têm uma explicação. Às vezes, erroneamente, pensamos que ao decidirmos servir ao Senhor, nossa vida não vai ter dificuldades, não vai ter provas, não vão ter problemas. Já vi pessoas se frustrarem por isso, ao se definirem para o Senhor e as provas aumentarem, as batalhas aumentarem, as dificuldades aumentarem, e depois elas dizerem: mas eu achei que eu indo para a igreja, as coisas da minha vida iam melhorar. O Senhor Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também venceríamos. A nossa vida não é fácil na presença do Senhor. É batalha após batalha, é luta após luta. O mundo hoje enfrenta uma grande batalha contra um grande inimigo, um vírus. A igreja, ela tem um testemunho para contar para o mundo. Que o mesmo Deus que operou nas nossas vidas até hoje, Ele vai continuar operando. E assim como nós recebemos vitória no passado, nós também temos vitória, porque o Senhor é a nossa vitória, Ele é a nossa força. E o motivo de você passar por tudo isso que você está passando, por todas essas provas, é o texto em que nós lemos. Porque quando Davi se movimentou no campo de batalha, ao olhar a forma como Davi se movia no campo, a destreza como ele se movia, Saul sabia muito bem, era um jovem, era um mancebo, ele não podia saber aquilo por conta própria. Ele então deduz que o pai dele ensinou, porque o sistema de ensino naquela época era patriarcal. Era o pai que ensinava tudo o que sabia para o filho. E ao ver Davi se mover como um soldado, como um guerreiro no campo de batalha, indo em direção ao filisteu, Saul pergunta: de quem é filho esse jovem, Abner? Ele chama o seu general. Quem é o pai desse menino? Eu conheço Davi de tocar, eu conheço Davi de cantar, mas agora eu estou vendo ele em batalha. Quem é o pai dele? Meus amados irmãos, as batalhas em que nós enfrentamos a nossa vida, elas servem para que as pessoas que estão ao nosso redor, que estão nos contemplando, tenham interesse de descobrir quem é o nosso pai. E nós temos um pai. Nós temos um pai em comum. Nós temos um Deus que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor.
Tudo que nós temos veio dele. Tudo que nós sabemos é ele quem tem nos ensinado. Portanto, nesse momento de crise, nesse momento de batalha, a forma como você se porta no campo de batalha, em meio a essas circunstâncias, diz muito de quem você é filho. Que as pessoas ao nosso redor, que os nossos vizinhos, que os nossos familiares tenham a curiosidade de saber quem é esse nosso Pai. Que queiram descobrir quem é esse que proveu tudo para nós até aqui. Quem é esse que supriu todas as nossas necessidades? Quem é esse que nos ensinou que em momentos de guerra, momentos de prova, nós devemos nos portar com sabedoria, com destreza, em oração, em silêncio muitas das vezes, sabendo, crendo, tendo a certeza de que o nosso Deus está conosco e é dele quem vem a nossa vitória. Que Deus possa abençoar a sua vida com essa palavra, em nome de Jesus.